mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Casa Paulo de Tarso está sempre de braços abertos para receber todos vocês que vêm em busca da palavra esclarecedora, do consolo, enfim, buscar a harmonia que todos nós queremos na nossa vida. Então, para isso, agora neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos levemente, nos focar na imagem de Jesus, o nosso Mestre, pedindo a Ele que nos envolva nas suas bênçãos de harmonia, de equilíbrio, que nos acolha amorosamente através da equipe espiritual da Paulo de Tarso, que aqui se encontra, juntinho de nós, observando as nossas necessidades e nos concedendo tudo aquilo que nós realmente precisamos para alcançar a harmonia, a serenidade e o equilíbrio. Envolve, Mestre, a todos nós, encarnados e desencarnados, ao nosso querido Sérgio Luiz, no estudo que ele preparou para nós, que ele também seja intuído, inspirado, e que cada um de nós consiga assimilar, introjetar no nosso íntimo todos esses ensinamentos do Mestre Jesus, que com certeza nos trarão a sua paz. Que assim seja. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva neste momento. Que cada um de nós, na medida do merecimento das suas necessidades, possam, estando conectados com a espiritualidade maior, receberem aquilo que vieram buscar. E o nosso pedido, essa solicitação que estamos fazendo, que ela também se estenda aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Queridos amigos, prezados irmãos, como já foi dito, o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Os princípios básicos da doutrina espírita, as pessoas que vêm às vezes perguntam-se, tá, mas o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto. E os princípios básicos da doutrina espírita, nós começaríamos a ler dizendo o seguinte, basicamente são 5. A existência de Deus, a existência da alma, a comunicabilidade com a espiritualidade, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita ela tem um diferencial. Ela foi fundada, ela não foi nem fundada, ela foi codificada, ela foi coordenada pelo senhor Hippolyte Elisard Rivail, conhecido como Allan Kardec, em 1857, no século XIX. E uma característica, o senhor Hippolyte Elisard Rivail, ele era extremamente cético. Ele não acreditava, não é que não acreditasse, ele usava basicamente o método científico para analisar a veracidade das coisas, dos fatos. Então, a doutrina espírita, de onde é que ela nasceu? Como é que ela foi criada? A doutrina espírita, na verdade, ela é uma programação da espiritualidade. E ela, neste ano em que ela foi codificada, ela foi a resultante de inúmeros apanhados que o senhor Hippolyte ele foi pegando ao longo de um determinado período de tempo, não é? Aonde esses apanhados eram fatos ocorridos em todos os quadrantes do nosso mundo, do planeta Terra, aonde da América do Sul, da Oceania, da Ásia, da África, da Europa, ele recebeu inúmeros apontamentos, registros, e ele começou a fazer uma análise, começou a fazer uma pesquisa profunda. Mas ele começou a participar das mesas girantes. Lá nas mesas girantes ele começou a receber a comunicação dos espíritos. Então, a doutrina espírita, ela foi entregue para ele
pela espiritualidade. E vejam bem, tudo aquilo que a doutrina espírita, quando nós falamos ali, os princípios básicos da doutrina espírita, a existência de Deus, já existia. A existência da alma, a Igreja Católica, lá desde a sua fundação, já falava na existência do céu. Então, até aí, a doutrina espírita estava, vamos dizer assim, falando o que os outros já tinham falado. A comunicabilidade dos espíritos. Ora, em todas as sociedades antigas que existiram, a comunicabilidade com os espíritos é uma coisa que vem lá de trás. A pluralidade das existências. A pluralidade das existências, nós poderíamos falar reencarnação. O termo reencarnação, ele já é lá de trás também. Agora, a pluralidade dos mundos habitados. Esse aí, a doutrina espírita foi colocada como nos postulados desde lá do início. Os espíritos colocaram. Vós não sois os privilegiados. O mundo todo, aliás, o universo todo, em todo o universo existe vida. Difícil das pessoas aceitarem. Mas, quando se fala em existe diversas moradas na casa do Pai, esse é um caminho. Nós poderíamos pensar em outros mundos, em outros planetas, em outros universos. Mas também existe uma outra possibilidade. O mundo espiritual. O mundo espiritual existe, mas como? Nós somos o fruto disso. Na verdade, cada um dos amigos aqui presentes, quer sejam encarnados, e quando nós falamos encarnados, é que possuem carne. Investimento em indumentária carnal. Todos nós que possuímos uma veste carnal, nós somos espíritos. Que no presente momento nós estamos vinculados a um corpo físico. E existem os espíritos desencarnados, que é a grande totalidade, a grande maioria. E quem são? São aqueles que perderam o corpo físico, que a grande maioria vai entender como sendo os mortos. Só que a espiritualidade vem nos mostrar que a morte, como nós entendemos, ela não existe. Ou seja, a vida é uma continuidade. Alguns até podem acreditar, é direito de cada um, não é? O direito à dúvida pertence a cada um de nós aqui presentes. Mas, daquilo que a espiritualidade nos vem colocar, da continuidade de nós espíritos, só aí já seria um grande alento, não é? Mas pluralidade partindo para o nosso próprio mundo. Quando nós desencarnamos, nós vamos para uma situação que chama-se erraticidade. Os espíritos falam, nós nos tornamos errantes, nós perdemos o corpo físico. Mas nós continuamos vivos. Nós continuamos enxergando, nós continuamos falando, nós continuamos nos comunicando, nós continuamos existindo. E para onde é que nós vamos? Nós vamos para a erraticidade, que pode ser nesse plano aqui ou em outros planos existentes no nosso mundo. A finalidade primeira não é que nós fiquemos aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, ligados que somos à matéria, nós nos deixamos levar. E a grande maioria de nós acaba ficando por aqui. É um percentual muito expressivo. Para que tal fato, vamos dizer assim, seja superado, devemos trabalhar em nós os nossos sentimentos, devemos trabalhar em nós a nossa visão, a nossa condição de seres humanos. E, acima de tudo, desprendermos-nos daquilo que é pertinente à matéria. Valores, objetos materiais, valores e até mesmo pessoas, nada nos pertence. O Divaldo diz uma coisa muito interessante, e às vezes seria interessante que as pessoas pensassem isso, não é? Quando nós chegamos, como é que nós chegamos aqui nesse mundo? Sem nada, não é? E quando nós saímos sem nada.
é temporário. Nós não somos donos de nada. A espiritualidade diz, nós só usufruímos temporariamente. Mas em função dessa condição de uso, não é? Nós criamos diversas barreiras, diversas situações. Então, na erraticidade, o que vai acontecer? Dependendo do plano a que nós nos vincularmos ou para onde nós formos, nós vamos encontrar os nossos amigos, nossos entes queridos, nós vamos encontrar aquelas pessoas ou aqueles indivíduos com os quais nós já nos ligamos em outros momentos de outras existências. Porém, também podemos encontrar aqueles desafetos. Então, não é? Por isso que o Cristo disse, vai te reconcilia enquanto é tempo. Porque enquanto nós estamos aqui, é o momento de nós realizarmos essa reconciliação, essa aproximação com aqueles os quais nós estivemos ligados. E dessa condição nossa de estarmos na erraticidade, estabelece-se uma condição outra também, que é através dessa condição de nós estarmos na erraticidade, que nós vamos aprender, que nós vamos nos comunicar, que nós vamos nos desenvolver. Lá nós vamos coletar, não é? Nós vamos avaliar o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, e em função da situação tida por nós, do nível tido por nós, não é? Obtido por nós vamos reencarnar de novo. E quando é que vai começar esse processo de reencarnação? Esse processo de reencarnação ele começa a partir do momento em que a célula ovo se cria, ou seja, o espermatozoide se une com um óvulo, criando um corpo, gerando um corpo, no qual nós estaremos ligados a ele. Bom, passando rapidinho, o nosso enfoque é outro, e eu tenho que cuidar o tempo também, né? Eu já andei 10 minutos ali, eu estou... Bom, então, as diversas... Esse seria uma ótica de se olhar, não é? Nós, espíritos na erraticidade. Nós poderíamos lhes falar outras coisas, não é? A espiritualidade, a interferência que ela tem no nosso dia a dia, a inspiração, ou a dificuldade, enfim, diversas situações que se criam, não é? Onde muitas vezes nós sintonizamos com espíritos bons ou às vezes menos bons, vamos dizer assim, e que geram consequências às vezes desagradáveis na nossa vida, que até dificultam o nosso relacionamento, que vai gerar aquilo que chama-se um processo obsessivo. Os senhores já devem ter ouvido falar. Em outras religiões vão falar que é encosto, enfim, não é? Mas, para nós, na espiritualidade, são processos obsessivos que eles têm que serem tratados, eles têm que serem tanto... O espírito, que vamos dizer assim, que está nos perseguindo, ele é um doente, assim como nós somos um doente também. Nós estamos nos imantando, e aí tem que se estudar, tem que se trabalhar como é que se faz essa desvinculação. Isso seria uma forma de nós enxergarmos. Essa é uma das maneiras que os espíritos nos colocam, enxergando a nossa situação frente à erraticidade. A outra seria com relação aos diversos mundos que existem. De acordo com a espiritualidade das informações que vieram, e cada vez as coisas fecham mais, não é? Até porque dessas comunicações tidas ao longo dos anos, enfim, dentro das casas espíritas, não pensem os senhores que não ocorreram comunicação de espíritos que são de outros planetas. Sim, já existiram, tranquilamente, não é? Nós temos umas testemunhas assim que são belíssimas, né? Casos contados, verificados e não tem como serem discutidos. E isso não é de agora, de 2, 3 anos, nós estamos remontando ao século XIX, gente. Nós estamos falando de 160 anos, 165 anos atrás. Então era uma coisa assim, natural, não é? Dos mundos, a classificação, de acordo com a espiritualidade, os mundos podem ser classificados em mundos primitivos, em mundos de expiação e prova, tá? Em mundos de regeneração, em mundos ditosos e em mundos celestes. Os mundos primitivos são aqueles aonde, vamos dizer assim, é o começo de tudo. E ele, no nosso mundo, ele vai até o período, até o momento em que o Cristo vem ao nosso mundo.
aonde o homem começa a deslanchar, o homem começa a se acordar, mas basicamente impera os instintos, a busca pelo alimento, a condição de sobrevivência, de manutenção. Isso seriam os mundos primitivos. Nos mundos de expiação e prova, e aí é onde a gente tem que se deter um pouquinho mais, ele começa quando o Cristo vem até o nosso mundo com a boa nova, não é? Que é a lei de amor, e é onde nós vamos nos identificar. Qual é a característica do mundo de expiação e prova? A característica dele, o mal sobrepõe ou ele impera sobre o bem. Por quê? Porque nós ainda, em função da nossa condição, são as opções que nós abraçamos. É o mundo que nós criamos. Como dizem os Espíritos, nós ainda, para valorizar a luz, nós temos que passar pela noite. Ainda para valorizar o dia, como nós dissemos, temos que passar pela noite. Para valorizar o bem, nós temos que viver o efeito do mal. Para valorizar a saúde, nós ainda temos que viver o efeito da doença. Por questão de opção, de escolha nossa. E, lamentavelmente, isso acaba traduzindo-se ainda em muito sofrimento do nosso mundo. Quando o Cristo passou por aqui, ele disse o seguinte: quando ocorreu o último encontro dele com os apóstolos ali, não é que ocorreu a Santa Ceia ali, e o Pedro vai e pergunta, né? O Cristo avisa, foi um momento em que ele notificou que era o último encontro dele, não é? E que ele iria para um outro lugar e que não nos deixaria só, porque há muitas moradas na casa do Pai. Mas o Pedro vai e pergunta para ele, né? O que seria deles a partir daquele momento? Aí o Cristo vai e diz para Pedro que ele iria, mas não nos deixaria só, que ele enviaria o Consolador prometido. Esse Consolador prometido, ele levou quase 19 séculos para chegar até nós. Mas por que ele levou tanto tempo para chegar até nós? Contando que no calendário lá, a passagem do Cristo, conta o ano zero, e depois, né, passam-se 19 séculos, aproximadamente 19 séculos. Quem foi esse Consolador prometido? Bom, em 1472, aproximadamente, 492, em Portugal, funda-se a escola de Sagres, Infante Dom Henrique, com o Infante Dom Henrique, lá em Portugal. O que estava essa escola preparando? Ela preparava aquele pessoal, aqueles desbravadores, não é, que iriam avançar, que iriam colonizar o restante do planeta, do nosso mundo, lá deixando a Europa, em busca do caminho para as Índias. Nessa busca do caminho para as Índias, eles fatalmente acabaram esbarrando aqui na América do Sul, esbarrando na América Central e na América do Norte. Mas aí começa um movimento, um planejamento pelo mundo espiritual. Ou seja, o que seria mais tarde, não é, a pátria do Evangelho, o descobrimento do Brasil. O próprio desenho do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, todo ele foi fruto do planejamento do plano espiritual, gente. Aquele momento, nós agora comemoramos, né, no mês de dezembro, Natal, enfim, o cristianismo, aquela coisa toda lá no Oriente Médio, enfim. Mas, de acordo com a espiritualidade, esse cristianismo ele foi transladado aqui para a América do Sul, para a formação de um país, não é? Onde ele seria o laboratório responsável pela formação de uma outra raça. E essa outra raça, dentro do Brasil, ela é ela é a resultante da união das diversas raças de todo o nosso planeta.
Então, o Brasil foi o planejamento feito pela espiritualidade, em cima daquilo que o Espiritismo iria proporcionar. E vejam bem, daquilo que o Espiritismo acabou proporcionando e nos dá uma visão direta da espiritualidade. Não é por acaso que nós temos essa ligação toda com o mundo espiritual. O brasileiro em si, independente de ser católico, de ser umbandista, de ser luterano, todos têm, a grande maioria, a crença em Deus. E isto é fundamental para a estruturação de uma sociedade nova. Então, o Brasil, inclusive, desculpe o que eu vou dizer agora, talvez as pessoas não gostem de ouvir, mas o Brasil não tem dono. O Brasil não tem dono. O Brasil pertence ao mundo espiritual. Ele é fruto de um planejamento do Cristo. Aqueles que pensam diferente têm o direito de pensar em o que quiserem. Mas o nosso Brasil, ele pertence à espiritualidade. Ele é fruto da criação de um planejamento do mundo espiritual. Por isso, vamos dizer assim, pensa-se em espiritismo fora do Brasil, pouco ou quase nada. Tá? A grande maioria dos espíritas, dos movimentos, das sociedades espíritas, estão localizadas aqui. E não é por acaso. É em decorrência do quê? Deste momento também que nós estamos vivendo e também da condição do nosso mundo de expiação e provas. É aqui que vai nascer, que vai ter o nascedouro de uma outra civilização, de uma outra sociedade mais desenvolvida. E quem é que vai fazer parte? Sei, a grande maioria de nós, quem sabe aqueles que estão aqui, cada um sabe de si, não é? Dentro daquilo que faz. Por isso que dentro das sociedades espíritas, a grande tônica que existe é no sentido de nós trabalharmos os nossos sentimentos, de nós trabalhar o amor, de nós trabalharmos o respeito, de nós trabalharmos, enfim, a caridade. E o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. E isto é fundamental a nós, se nós queremos participar de uma sociedade mais desenvolvida. Então, o Espiritismo, ele vem e nos traz a grande mensagem. É o cristianismo redivivo. O Cristo, há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos, eu sempre me esqueço, nós estamos em 2025, então já faz mais de 2000 anos, né? Que ele passou aqui e ele trouxe a Boa Nova. O que foi a Boa Nova? Foi a lei do amor. É exatamente essa lei que vai transformar e que transforma nós em seres melhores. Não existe outra maneira. Não é através das guerras, não é através da destruição, não é através do ódio que nós vamos construir uma sociedade melhor. E dos sentimentos que ainda carregamos em nós, não é? De destruição, de aniquilamento, de inveja, de ódio, devemos trabalhar o nosso melhor. O respeito acima de tudo. O amor pelo nosso semelhante. Lembrando os mandamentos que o Mestre Jesus nos deixou lá atrás, quando ele foi questionado, não é? Sobre as leis. E ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto é fundamental. E a grande maioria de nós ainda parece que leva um pouco na brincadeira, não leva a sério isto. Isso é fundamental para nós, meus irmãos. Quando nós falávamos ali, logo no início, sobre a erraticidade, sobre os espíritos que muitas vezes nos obsediam. De onde é que cria isso? Se cria através da vinculação, da identificação que eles têm com as nossas atitudes. E aonde nós somos vítimas de nós mesmos. Nós criamos dificuldades com doenças, nós criamos dificuldades com relacionamento, nós criamos dificuldade às vezes, em aceitar-nos e partirmos para um trabalho mais eficaz na sociedade humana, mais positiva. Não é? Então, dessa necessidade de nos transformarmos, de educar os nossos sentimentos, é que vai emergir em cada um de nós um homem novo, um ser novo, que vai estar adequado a uma sociedade nova. E daí?
Se não existe a morte, se não existe a destruição, o que vai acontecer? Bom, a espiritualidade vai nos dizer o seguinte: o nosso mundo é uma grande escola? É uma grande penitenciária? É um grande hospital? Tem todas essas características. Agora, aqueles que não tiverem condições de se adaptarem a uma sociedade nova que se cria, a um mundo novo que se cria, com perspectivas melhores, bom, vão morrer? Não, porque a morte não existe. Só o que vai acontecer? Vai acontecer que vão ser transladados, eles vão ser levados para outros mundos. E uma quantidade gigantesca de espíritos já estão nesse processo. Isso parece fantasia, parece fantástico, parece obra de ficção, mas é real. E aí ele diz assim: olhem a história de vocês, lá atrás. O mesmo processo que aconteceu no mundo, no nosso mundo, aí a gente pega as pirâmides do Egito, enfim, do Egito, pega, enfim, várias construções que existem no nosso mundo e que datam de 2, 3 mil, 4 mil anos atrás. Quem é que as criou? Quem é que as criou? Civilizações, seres, espíritos que vieram de outros mundos e aqui reencarnaram. E qual era a finalidade deles? Eles não tinham condições de estarem no mundo deles, que o mundo havia se desenvolvido, e eles não tinham mais condições de ficar lá, porque moralmente não tinham condições. Eles tinham optado em trilharem pelo mal. Mas mesmo assim, o conhecimento eles carregavam consigo. E o que acontece conosco? Então, nessa programação, eles foram transladados para o nosso mundo e funcionaram como verdadeiros catalisadores. Ou seja, o processo de desenvolvimento do nosso mundo foi acelerado em cima desses nossos irmãos que vieram de outros mundos para o nosso mundo. E aí, ao longo da história, nós vamos ter inúmeros gênios, inúmeras pessoas que aqui reencarnaram e que traziam conhecimentos de outros mundos. Não é? Quando se fala hoje que, por exemplo, toda a parte de robótica que a NASA usa, não é? Ela já havia sido desenvolvida pelo Leonardo da Vinci lá na Idade Média. Como é que pode isso? Quando se fala que, por exemplo, todos os cálculos avançados que se tem na área da engenharia, não é? Reportam lá a Idade Média ou antes. E daí quem é que criou isso? Veio por acaso? Não é? Toda a parte que nós temos de informar, na computação, enfim, baseado na matemática, não é de agora isso, gente. É lá de trás, de sociedades que não existem mais no nosso mundo. Mas será que foi o acaso que fez isso? Não. É esse intercâmbio, essa transmutação de seres que vão de um mundo para o outro na medida em que eles não se enquadram. Todo conhecimento que nós temos é propriedade nossa, ninguém nos tira. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer é propriedade, nós não negociamos com ninguém. Não é? Nós somos quem nós somos. E na medida de como nós nos propusemos a usá-lo para o bem, esses conhecimentos vêm à tona e facilitam, ajudam aonde nós estivermos. Meus irmãos, nosso tempo esgotou. Desculpe, gostaria de aprofundar-nos mais um pouco mais. O nosso tempo é esse, né? Faltou disciplina da minha parte, quem sabe, em não poder resumir mais, tá? Mas que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos. E não nos esqueçamos do aniversariante, da lição que ele nos passou. Amemo-nos, respeitemo-nos, enxerguemos no nosso semelhante alguém que, como nós, quer ser amado, quer ser querido. Independente do que falem, do que pensem, do que expressem sobre nós. Sejamos honestos, trabalhemos pelo bem e para o bem do nosso mundo. E podem acreditar, o grande beneficiado será nós mesmos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco hoje e sempre, e assim seja.